Bom dia, garotas! Como vocês estão? Tudo bom? Hoje é sexta-feira, em especial vamos fazer essa aula numa sexta-feira. Mas como é que está o seu feriado por aí? Me conte. Está tudo bem, tranquilão? Ou você está trabalhando hoje? Me chamo Giovana Tawil, estou aqui em parceria com a Círculo, nesta casa que nos recebe há tanto tempo, já tem mais de 2 anos, que fazemos aula aqui todas as quintas às 10. E hoje, em especial, vamos fazer a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Estou te esperando aqui com muita alegria, com muito entusiasmo, para que você venha para essa aula aprender coisas novas ou passar esse momento juntas aqui, conversando, trocando ideias, dando um pouco de risada, porque me atrapalho toda e eu adoro isso. Sejam todas bem-vindas, chame as amigas, compartilhe esse vídeo para que fique salvo na sua timeline e você também consiga rever quantas vezes quiser. Estou esperando para que vocês deem uma entradinha aí nessa aula. Se você já não estiver nesta sexta-feira, dia 9 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo, você já pode aí correr na sua timeline, na linha do tempo aí desse vídeo, passando mais rapidinho para ver direto os detalhes desta bolsa, ou até pausando para que você assista no momento em que você vá para a máquina. Escreva para mim se você fez a peça, se você gostou dessa peça. Nós vamos fazer uma necessaire box. Mas essa, em vez de ter aquelas 4 caixinhas de leite que normalmente nós fazemos aqui, a gente faz 4 caixinhas de leite, nessa aqui vamos fazer de uma maneira diferente, através de uma dobradura. Mas é muito gostosa de fazer, muito legal e fica muito bonita. Ela tem um segredinho sim para ser feito, e o segredinho dela é você encher de coisas para que dê estrutura nela, memória nela a primeira vez. Então você vai ver que a hora que a gente termina, dá a impressão que dá um pouquinho de trabalho, porque parece que não vai dar certo, mas no final, ó, ela se encaixa e fica bem bonitinha, tá? Bom, bora lá para a aula, começar essa peça aqui, que é bem divertida. A gente vai fazer uma live mais rápida, para que você esteja aqui comigo, participando deste momento. E aí, eu trouxe já uma parte preparadinha, porque às vezes fica muito maçante a gente fazer tudo desde o começo, não é verdade? Então eu vim com ela um pouquinho mais preparada. Mas são peças que a gente já trabalhou e já falou ao longo de bastante tempo aqui nessas aulas que a gente tem dentro do Bazar Horizonte. Esse é um tecido camuflado da Círculo, tá bem legal essa estampa, né? Ela tem várias possibilidades da gente usar, então assim, ela tem marrom, o bege e o verde. Para você ter uma ideia, por exemplo, essa bolsa aqui, eu fiz ela no verde, o zíper no verde, e a alça eu também coloquei ela no detalhe no verde, ó. O detalhe dessa alça é verde. Essa que a gente vai usar, eu coloquei ela nesse caque, né? Não sei como é que a gente chama ele aí, mas eu coloquei nele mais clarinho e usei retalhos de plástico montana, sabe? Só para fazer essa decoração. Por quê? Esse aqui é um zíper bem baratinho, né? E aqueles outros cheios de detalhes são mais caros. Então eu peguei retalhinhos de montana e coloquei rebite. Se você já tiver o balancinho aí, só cortar um retalhinho de montana. E se você não tiver, não tem problema. Pode usar o tecido mais baratinho também. Você dobra feito viés, coloca aqui e faz uma costurinha. Vai ficar bem bonitinho. Eu já ensinei isso em outras aulas e é bem legal de você fazer. Oi, Zirlei, bom dia! Moro em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Me diga aí quem é a primeira vez que está aqui comigo ou quem já me conhece. Muito obrigada por estar aqui comigo. Quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo e volte sempre. É toda quinta-feira às 10. E hoje, em especial, estamos fazendo nesta sexta. Bom, o que a gente vai trabalhar inicialmente? Vamos fazer um quilt nessa peça. O que é quilt? Quilt é esse trabalho que fazemos para unir o tecido principal com a manta e a gente pode já colocar o forro direto ou não. Aqui eu não coloquei o forro direto, então eu fiz só um tecido, ó, eu usei o tecido principal e a manta e fiz um quilt. Esse quilt é chamado quilt de 45 graus, que é quando forma esses quadradinhos aqui.
Se você não tiver muita habilidade, o que você pode fazer? Você vai pegar uma régua, ó, e fazer um traço aqui na primeira linha, aleatório, e depois você alinha uma dessas costuras, uma dessas marcações aqui, ó, que está aqui, você vai alinhar também na primeira linha que você fez e faz uma segunda. Ele vai fazer uma perpendicular desse jeito assim, ó. Depois, quando você vier com todas as paralelas assim e todas assim, vai formar esse quadrado. Se você fizer a 30 graus, ele forma losangos, e se você fizer a 60 graus, ele fica bem mais aberto. Então, você pode usar os ângulos que existem na própria régua. Ela tem aqui, ó, o ângulo de 45, de 60 e de 30 graus, tá legal? Isso é bem gostoso de fazer e dá pra você aproveitar e ter outras ideias e outras... vai ficar outro... Ah, aqui, ó. Essa aqui eu já fiz em 60 graus. Olha só, ele fica um losango, fica bem diferente. E tem uma outra que tá preparada lá que está a 30. Então, a gente tem esse formato e o formato que eu vou trabalhar agora com vocês, que é essa aqui de 45 graus, que é bem conhecida, que é esse que a gente chama de matelaçado. O quilt é o trabalho de juntar essa peça com a manta, e esse desenho a gente chama de matelaçado. É até aí que eu aprendi, tá legal? Bom, o segredinho de colocar o zíper aqui. Não tem segredo, já ensinei várias vezes também aqui na aula, então eu vou pular essa etapa, tudo bem? A gente vai colocar o zíper direito com direito, colocar o nosso forrinho e desvirar. Que medidas eu estou usando para fazer essa peça? Eu usei 37 por 50, 37 por 50. O meu tecido da Círculo, ele tem 1,5 m, portanto eu consigo aproveitar e fazer 3 bolsas de uma única tira que eu faço dessa peça, o que é muito legal para mim. Então eu cortei 37 por 50 e depois eu fiz o quilt e preparei. E o meu forrinho é 37 por 50. Só lembra uma coisa, às vezes é preciso você cortar um pouquinho maior o tecido principal quando você vai fazer o quilt. Mas essa peça não tem alterações quando a gente, de repente, faz o quilt e ele enruga um pouquinho. Não há problema, você só confere a medida no final, para que depois que você tiver a medida pronta, você também corte o forro na mesma medida final da sua peça, tá? Então, vamos supor que ela ficou 36,5 por 49. É só cortar o forro nessa mesma medida, tá bom? Dúvidas até aí? Ou bora pra aula? Aí eu fiz, então, ó, o zíper, já coloquei o zíper, coloquei o forro e desvirei. Quando eu desvirei, eu faço um pesponto. O que é um pesponto? É essa costura aqui, ó, que a gente coloca aí um ponto de 3,5, 3 ou 3,5. Na máquina doméstica, 3 é um ponto ainda apertado. Na industrial, 3 é um ponto um pouco mais largo. Aqui eu usei 3,5. Então, você pode colocar no 3,5. E na sua máquina doméstica também, entre 3,5 e 4, vai fazer um pontinho um pouquinho mais largo, que vai ficar bonito essa costura. E aí você vem beliscando todas aquelas estruturas que ficaram aqui dentro quando a gente desvira. Isso vai fazer com que a sua peça fique aí com acabamento mais bonito e esse forro não suba para a ponta do zíper, quando a gente mastiga o zíper na hora de colocar, e aí com o passar do tempo ele estraga, não é? Bom, o que a gente vai fazer? Até aí, oi Maria, tudo bom com você? Você tá aqui, que gostoso, vem toda quinta, né? Hoje a gente está fazendo excepcionalmente essa sexta-feira. Cheguei agora, por favor, qual é a peça? Nós vamos fazer essa necessaire aqui, ó. Essa box. E ela é bem bacana de fazer e muito mais fácil do que fazer a tradicional, que são os 4 cantinhos. Mas é um jeito diferente. Então, bora pra aula que a gente vai fazer essa aqui. Tô no começo ainda. O que eu fiz até agora? Fiz o quilt, matelacei, passei a ferro, coloquei o forro, desvirei, pespontei. Depois que eu desvirei, eu fiz aí uma costura, a gente chama de costura de segurança, que é essa costura bem na beiradinha mesmo, bem no finalzinho dela aqui, ó, só pra ela ficar, ó, é essa aqui, tá? Essa costura aqui, ó, bem na beiradinha, só pra que tudo fique no lugar e não sambe. O que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar o meu zíper. Eu sou daquelas que uso o zíper
bem rente, tá? Eu não consigo usar o zíper, eu não faço o zíper cortado ele maior, como tem muita gente que faz. Eu não. Meu zíper, ele fica, para eu encaixar na peça, ele precisa estar rente ao material. Mas aí fica a teu critério deixar aí o zíper um pouquinho maior. Lembrando que a gente tem uma peça de 37 centímetros dessa largura aqui, né? Você precisa cortar o zíper com 40, 42, né? De acordo com o que você fique mais confortável. Zíper, enquanto eu coloco o zíper aqui, vou falar para vocês. O zíper é uma engrenagem, isso aqui, essa cremalheira, ela possui uns dentes. Esses dentes precisam ser encaixados um no outro. Então, ele vai encaixando assim, ó. A gente coloca no zíper e puxa. Então, quando a gente tenta colocar zíper e não vai, às vezes a gente tá batendo dentinho com dentinho e aí ele não sobe. E aí, o que a gente precisa fazer? Esse encaixe aqui na mão. Esse encaixe que é feito aqui na mão, ó, ele vai ser colocado dentro desse cursor. Então, eu vou colocar um lado aqui, seguro com a mão. Venho do outro e encaixo. Senti que eles encaixaram entre si. Ele encaixou, mas ficou torto. Então, eu preciso ajustar ele aqui. Esse é o trabalho que o zíper dá no começo. Vou colocar a mão na frente, né? Pronto, ó. Ele encaixou, aí eu venho. Ficou barriga, eu tiro e ponho de novo, tá? Ficou uma barriguinha de um lado, vou tirar e vou colocar ele outra vez, porque eu não gosto. Deixa eu ver aqui. Aí, agora não ficou barriga nenhuma, ó. Ele bate certinho no outro. Belezinha? Feito aí? A Naná tá aí também? Oi, Naná, tudo bom? Então, bora lá, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou travar essas costuras aqui. Então, eu vou colocar, ó, eu vou colocar esse um pouquinho pra cá e vou travar essa costura aqui, ó, fazendo uma costura travando o meu zíper. O objetivo de eu travar aqui é pra, na hora que eu for desvirar, eu não tiver aquela surpresa indesejável dele abrir, eu não quero que ele abra. Então, travei desse lado, vou do outro lado e travo também. Eu já desviro com mais tranquilidade, né? Beleza. Eu fiz um puxador de montana, vou escolher qualquer um dos lados para colocar esse puxador. Vou colocar ele bem no meio do zíper aqui, ó. E coloco ele. Beleza, fiz desse lado. E aqui, desse outro lado aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a minha alça já desse outro lado. A minha alça vai ficar um pouquinho distante. Vamos ver se eu não belisquei nada aqui. E bora lá fazer a costura da alça. Tá grosso? Está grosso, sim. Mas com calma, uma agulha 14 ou 16 na doméstica você faz. Qual é o problema? A máquina doméstica, ela é mais leve do que a industrial. Eu outro dia ouvi uma pessoa falar, poxa vida, vocês só ensinam a fazer peça na industrial e não na doméstica. Pra gente que faz isso como aula, é muito mais confortável quanto à posição que a gente fique sentada, que a gente dá aula, que a gente explica. É mais confortável na máquina industrial. Por isso eu acabo fazendo sempre na industrial também, porque ela fica mais confortável de ser feita. Já, por exemplo, na doméstica, ela dá um pouquinho mais de trabalho quando a gente vai explicar. Tem tantas questões que a gente quer passar
que às vezes na industrial, na doméstica dá um pouquinho mais de trabalho, mas isso não significa que não dá para ser feito. Dá para ser feito, aprendi a trabalhar na doméstica, sempre faço, e muitas vezes que eu vou em programas de televisão, sempre é feito nas domésticas. É difícil, eu nunca fiz um programa de televisão em que tivesse uma industrial no local pra gente costurar. Eu sempre fiz nas domésticas. Então, e tem máquina, tem empresa, tem aula que eu vou ainda, que eu ainda levo a minha máquina. E eu levo a doméstica, porque industrial não vou levar um transporte, um caminhão, tá? Então fica tranquila que dá pra fazer. Ó, agora o que a gente vai fazer? Oi, Beth, tudo bom? Agora, ó, então eu já coloquei um lado... a ideia de colocar 2 zíperes é porque aí eu não preciso me preocupar, 2 cursores, né? Eu não preciso me preocupar qual é o lado da alça, porque vai ficar sempre certo. No entanto, se eu colocar um cursor só, eu tenho que colocar esse cursor fechando na alça de mão. Já ensinei isso para vocês em outras aulas. O cursor sempre fecha no sentido da alça de mão, para ele não ficar nem de ponta cabeça e nem que fique aberto. Então, se por acaso você resolver colocar um zíper só para economizar ou porque você só tem um, lembre-se que esse puxador fica na parte reta do carrinho e a alça de mão fica apontando para a seta, onde a seta está indo, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa peça, eu vou colocar, vou colocar direito com direito não. Eu vou colocar o meu zíper desse jeito e vou fazer um pique aqui, ó. Fiz um pique desse lado. Será que aparece? Não. Eu faço um pique tão pequeno que eles nem aparecem. Vou pegar o meu outro zíper. Deixo bem alinhadinho. E pique nele. Certo? Agora eu vou encontrar os 2, eu vou encontrar aqui. Depois que eu encontrar essas 2 partes, peraí, deixa eu pegar um clipe aqui pra me ajudar. Então, eu encontrei os 2 piques aqui e esse, certo? Certo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pique nesse também. Ó, eu aprendi a fazer essa peça de uma maneira diferente. E aí eu pergunto pra você. A hora que eu fizer a próxima etapa, quero saber de você se você já tinha visto isso. Olha que louco. Na verdade, eu sonhei com um jeito de fazer esse detalhe que eu vou fazer agora. Não essa peça, porque isso aqui eu sabia fazer, eu aprendi. Mas esse detalhe que eu vou ensinar agora, eu sonhei com isso. Sabe que a gente sonha, a gente que é professora, às vezes fica pensando a melhor maneira de explicar alguma coisa para o aluno. E aí eu sonhei com isso. Só que eu nunca vi ninguém fazer. Pode ser que inconscientemente eu tenha visto, memorizei, mas eu não lembro quem é que ensinou. Eu só sei que eu não me lembro de forma alguma de ter visto alguém ensinar desta forma. Não é louros e nem confete que eu quero, não. O que eu quero é saber se você já tinha visto. Porque fiquei aqui encafifada. Poxa, será que eu pensei isso do nada? Ou estava guardado em alguma caixinha do conhecimento lá dentro da minha cabeça e eu não sabia, tá? Esse é o objetivo. Bom, fiz os piques. O que a gente vai fazer agora, ó? Nós vamos encontrar os 2 piques aqui, ó. Nessa hora agora, ó. Esse a gente vai encontrá-los. E aqui que está o grande X da questão. Ó, encontrei esse aqui. Encontrei aqui. E encontrei aqui. Muita gente ensina a fazer essa dobradura. E aí as pessoas ficam muito preocupadas porque dá muito trabalho fazer essa dobradura. E eles ficam desesperadas porque dá mesmo. Parece um bicho de 7 cabeças, tá? Agora, o que eu vou fazer? Encontrei esse pique. Eu vou fazer 3 pontinhos aqui, ó. Um aqui, desse lado e do outro. Bora lá pra máquina que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou entrar com ele nessa posição aqui, ó. E vou dar 3 pontinhos.
feito isso, viro pro outro lado e dou 3 pontinhos aqui também, bem no pique, tá? Beleza. Aí, na minha opinião, isso aqui virou um divisor de águas. Ficou uma forma muito fácil de fazer, porque normalmente a gente precisa fazer medidas. Eu preciso marcar, eu quero 5 aqui, 5 lá, e aí eu preciso dobrar. Desse jeito aqui, bateu certinho. Eu adorei isso. Eu nunca vi ninguém fazer. Agora, o que eu preciso encontrar? Esse pique aqui e esse aqui. Então, eu vou só abrir, ó. Eu vou abrir e eu vou encontrar esse pique. E como ele tá costurado, não sai do lugar. Não saindo do lugar, ele facilita na hora de eu ficar puxando e prendendo essas coisas. Por isso que eu achei muito mais... Ai, fiz uma besteira, meninas. Uma besteirona. Não foi besteirinha, não. Isso aqui tem que ser do lado avesso, né? Então, bora desmanchar esse pique com um monte de retrocesso que eu fiz. Porque não bastasse eu fazer 3 pontinhos, fiz lá um monte de retrocessos. Né? E aí, aproveita aí já para me escrever se vocês já tinham visto esse jeito de fazer essa costurinha no meio. Poxa, eu tô tão curiosa para saber se alguém ensinou. Isso deve estar no meu subconsciente, né? Porque nada na vida, nada se cria. Até se cria as primeiras vezes. Mas muitas coisas a gente vai a partir da experiência que a gente tem já com o produto, com as coisas que a gente vai fazendo, né? E aí, não sei. Bom, a oportunidade de a gente fazer de novo aquilo que a gente já aprendeu, né? Achei o pique daqui, aqui é o centro do zíper, achei o pique aqui, depois encontrei zíper com esse pique do meio e fiz outro pique. Encontrei esses 2 piques e fiz 2 piques aqui. Agora, ó, o zíper está aqui. Eu vou encontrar essas 2 metades aqui e fazer uma costura de 3 pontinhos. Ó, virou uma... Como é que a gente chama? Recuperação ou quando a gente estuda mais um pouco? Revisão de aula. Gostou dessa? Eu ainda não tinha visto e achei muito legal. Eu nunca vi nem fiz. Então, bora fazer. Ó, legal. Ó, aí, revisão de aula, então vamos lá. A gente encontra aqui. E bora fazer a tarda costurinha de 3 pontinhos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesma coisa, vamos para esse outro lado. 3 pontinhos aqui. Beleza? Agora, ó, revisão de aula. A gente vai abrir agora. Eu vou abrir essa e essa. Parece ser um monstro, um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vou fazer isso aqui, ó. E com ela presa aqui, gente, facilita absurdamente. Absurdamente. A gente vai fazer uma dobradura em toda a volta. Tá? Aí aqui, ó. Vamos encontrar todo mundo. Vamos encontrar. Opa. Encontro aqui, aqui. Aproveitando enquanto eu vou fazendo isso, vou falar para aqui, ó. Aí ele não sai daqui, fica muito mais fácil da gente colocar. Eu coloquei então aquela alça de montana. Se você quiser fazer uma alça de tecido, vai ficar lindo, vai ficar super elegante também e não tira nenhuma da graça, tá bom? Então você pode fazer com a alça de tecido, que eu já fiz outras peças e fica bem bonita também. É você só fazer a medida vezes 4, ou seja, se você quiser uma alça de 1 centímetro, você faz 4, se você quiser uma alça de 2 centímetros, faz 8, se você quiser uma alça de 3 centímetros, faz 12. E aí você vai dobrar, vai pegar o tecidinho. Vamos fazer uma alça de 2, que acho que vai ficar uma alça bem confortável. Então, você pega 8 centímetros de tecido por 25, 8 por 25. Aí dobra ao meio. Então, você dobra ela ao meio aqui, achou o meio, aí você vem com essa ponta e essa e depois dobra essa nessa. Faz uma costura, um pesponto em cada ponta. A sua alça vai estar pronta.
Já corta com 30 para você ter aquela carrapetinha, aquele puxador de zíper do outro lado. Então, corta 30 centímetros por 8 e depois você faz uma alça com 8 e uma alcinha pequenininha lá com 5 centímetros. Ou 6, corta aí um pouquinho a mais. Fica a teu critério. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Super dica, Nana. Eu ainda não tinha avisado. Ai, que legal. Gente, eu também nunca vi. Ó, agora eu vou fazer o fechamento aqui, ó, dela. Tô usando o pezinho de máquina. Aqui na industrial, como ela é forte, tô usando um pezinho de meio. Na sua doméstica, você vai ter aí um pezinho de 0,75. E você pode usar, que vai ficar super bacana. O 0,75. E zás. Esse lado pronto, bora pro outro lado. Aqui eu já fiz o mais difícil, que era o mais grosso, agora vamos pro mais fácil. Então, só para deixar clara essa questão aí da máquina doméstica industrial, né? Na doméstica, dá para ser feito sem problema nenhum. A diferença só é que a doméstica ela é mais leve do que a industrial. Então, a gente precisa segurar, às vezes, a máquina e a peça. E aí você vai ajudar o volante com a mão. Volante sempre para frente, não acelera muito e vai puxando devagarzinho, ela vai ficar perfeita, tá bom? Vai ficar bonita e não dá trabalho de fazer. Ah, eu não esqueci o zíper. Isso. Ó, vou abraçar aqui e vou fazer uma costurinha. Vou fazer o meu acabamento com viés pronto, viés comprado. Mas se você quiser eventualmente fazer o viés de tecido, tá? Fica super certo. E aí ele é debrum, não precisa estar cortado em viés, tá bom? Ah, outra coisa importante, uma dica importante é que quando você tá na doméstica, se tiver muitas camadas, aumenta o ponto. Isso facilita aí na hora de fazer essa costura, tá? Ó, vim, tombei. E com a ajuda de um agulhão, que eu não tô com ele aqui, nesse momento. Cadê meu agulhão? Não tá aqui. Opa! Olha, ele pegou em cima de algum dente que não vai de jeito nenhum. Então, isso que aconteceu agora, que ele pegou em algum dente, alguma coisa assim, o ideal aconteceu isso, ele nem tá segurando a agulha. O que aconteceu, quando aconteceu a costura lá, que ele pegou em alguma coisa alguma dobra de tecido mais grossa, o que você faz? Você abre ele, solta da máquina, tá, a peça, e não tenta ficar puxando, forçando, não faz isso. Vem lá com a ajuda da... Peraí, meninas. Com a ajuda da mão, você puxa a peça direitinho e não fica forçando muito. Porque pode ter acontecido alguma coisa lá, algum nó, a carretilha... Enfim, aconteceu alguma coisa lá. Então, quanto menos você puxar, mais certo vai dar o seu resultado ali, tá? Aqui eu não tô nem conseguindo identificar o que é que ele beliscou lá. Mas alguma coisa, certeza que ele beliscou.
Ó, e até na industrial eu faço com a mão, ajuda. Pronto, feito esse lado aqui. Bora pro outro lado então. Aproveita aí para fazer alguma perguntinha enquanto eu tô costurando, que já eu levanto os olhos, olho para vocês e vejo se tem alguma dúvida para eu explicar. E aí, estão gostando dessa aula? Vocês gostam de peças mais simples ou peças mais elaboradas, com mais detalhes? Eu gosto bastante de ensinar as peças simples, não que ela seja muito simples, mas eu acho que na simplicidade a gente acaba aprendendo muitos detalhes mais ricos, né, do dia a dia, que a gente vai acabar trazendo para outras peças mais elaboradas, sabe? Eu acho bem legal a gente aprender a peça um pouco mais... Opa, escapou aqui. Que parece ser mais simples, mas ela não é. Mas essa técnica aqui, você faz um fundo de bolsa com esse mesmo jeito de dobradura. E, gente, eu já dei mais de 150 aulas só aqui no Bazar Horizonte. Então, gente, se bobear, eu já ensinei a fazer essa caixinha de leite em algum momento aí das nossas aulas. A gente sempre tá voltando e fazendo uma coisa nova. Ó, fiz aqui. Lembrando então que na industrial, na doméstica, você aumenta um pouquinho o ponto, para ficar mais fácil de costurar. E ajuda sempre com a mão no volante, vai sempre ajudar a fazer esse processo aí. Na verdade, essa peça aqui a gente não corta absolutamente nada. Ó, sabe na caixinha de leite que a gente corta todos aqueles pedaços, né? Que a gente não corta nada. Ó, vou abrir. E a gente pode fazer de qualquer tamanho. Agora o segredo nessa peça está em colocar algo aqui dentro para que ele dê formato. Porque a primeira vez que você abrir, vai dar a impressão que deu tudo errado, que ela não vai ficar, mas ela fica. Só você precisa colocar algo aqui, ó, a dedicação dela, o que a gente ganha de tempo fazendo uma coisa, a gente precisa aqui não perder, mas se dedicar ao formato dela na primeira vez. Depois que a gente formatou ela, a gente molda ela fora da costura, né? Porque a costura ela tava de um jeito, agora aqui a gente vai abrir. Mas não é difícil. Olha que bacana que fica, gente. Dá um charme, fica bem legal. É uma opção diferente para ser feita. Eu acho que é isso, sabe? Que é legal. Você tá fazendo a mesma coisa, você tá fazendo box, tá fazendo necessaire, mas ela tá de um jeito diferente. Isso dá charme, né? Isso mostra o seu trabalho. E olha, eu vou falar uma coisa. Independente de você vender ou não, se você faz para vender ou não, eu não faço para vender. Eu presenteio. Por exemplo, agora é aniversário da minha irmã. Hoje vai ser a festa, mas o aniversário dela é domingo, né? Dia 11. Então, um beijo muito grande no seu coração, apesar de você não estar aí, que eu sei. Assim não fica torto? É uma pergunta ou é uma afirmação? Ela fica torto no começo, porque dá trabalho para desvirar. Mas você vai colocar, ó, depois que você vai fazendo, ó, dando formato, ela não fica torto, Naná. Só que você precisa dar o formato.
Você vai dobrando, vai abrindo. Você vai ter a sensação de que saiu tudo errado. A gente fica mesmo com a sensação, tá? Mas aí você vai moldando, moldando aqui. E aí o que que eu faço? Eu encho de coisas dentro, ó. Então aqui, ó, tem um monte de tecido, pode ser uma almofadinha, um monte de tecido. Aí eu vou tirar os tecidos daqui e vou transferir para aquela lá. Pra vocês verem. Aí eu vou colocando aqui, ó. E ela vai criar memória. Vamos, minha filha, entra. Você tava na outra, do mesmo tamanho, tem que entrar. Cabe coisa aqui, viu? Nossa senhora, tem muito tecido aqui dentro. Pode ser uma almofadinha, sabe? Ó. E olha essa aqui que eu acabei de tirar. Aí ela já não sai mais do lugar, ó. Tá vendo? Ela já criou o formato que é o que eu queria que ela ficasse na dobradura. Aí conforme você começar a usar, encher de coisas, ela já não sai mais do lugar, ó. Ela fica certinho. E aí? Gostaram? Chega agora, me diz as medidas. 37 por 50, tanto no tecido principal quanto no forrinho. Não tem caixinha de leite, porque aí é uma técnica diferente, então a caixinha de leite vai ser aqui, que eu vou dar os detalhes aqui na aula mesmo. Então, Jacira, chegou agora essa dúvida, querida, aceito de presente o seu elefante, frete por minha conta, ah, fofa. Dica de milhões, aqueles 3 pontinhos. Ah, gostou, Naná? Eu também achei legal. Eu nunca vi ninguém fazer, mas pode ser que alguém tenha feito e eu tenha guardado essa memória aí no subconsciente, que eu não sei. A Laís, oi Laís, tudo bem? Diz que amor. Eu também adoro bolsas e carteiras. A Cirlei, estou amando, gosto de peças simples. Suas aulas são tão ricas e maravilhosas em dicas que as peças são simples e se tornam sofisticadas. Obrigada! Na verdade, Cirlei, o que eu acho é o seguinte, olha eu louca, eu totalmente perdida por causa do feriado. Não, Laís, você não tá louca não. Hoje é sexta mesmo. É que ontem eu não pude. Na última hora, meu esposo acabou marcando um compromisso e eu não pude. E aí, queridamente, a Fernanda do Bazar Horizonte aceitou aí a minha proposta da gente fazer essa aula hoje. Muito obrigado por ela ter deixado a gente fazer essa alteração. E aí eu pude fazer o passeio de ontem com a minha família e hoje estou aqui para dar aula para vocês. As aulas ficam na quinta ou na sexta. Oi, Elaine, tudo bom? Dei aula ontem, Elaine, lá em São Paulo. As aulas são da quinta. É que por causa do feriado, meu esposo acabou comprando o ingresso para um evento e aí a gente foi às 10 horas da manhã em São Paulo. Gente, não deu. Aí acabou sendo no mesmo horário, né? Bom dia, o que você está fazendo eu já mostrei, né? A Fátima já viu. É isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui embaixo. Obrigada, Jacira. Aí já falei as medidas, é isso. Tá bom? Meninas, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesta aula de hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, fui!